Bem-vindo ao canal da Rede Século XXI. 21 anos de entretenimento, educação, informação e a presença de Deus para o seu crescimento. Sinta-se à vontade para comentar, inscrever-se e assumir o desafio de anunciarmos juntos uma vida nova para a sua família. Entre na nossa rede e viva conosco o sonho de um mundo melhor. Olá, está começando o Entenda a Notícia. Você sabe que toda quinta-feira a gente tem um encontro marcado aqui no canal do YouTube da Rede Século XXI. Você que já faz parte aqui da nossa família, que bom, muito obrigada por estar aqui com a gente. Você que é novo, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que você vai gostar muito de todo o conteúdo que a gente posta diariamente aqui para você. Se não é inscrito, aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações também para não perder nada do que a gente posta por aqui. Olha, no último dia 25 de maio, nós lembramos o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. Todos os dias, milhares de pessoas, não só crianças, desaparecem no mundo todo. Aqui no Brasil, só para você ter uma ideia, segundo o Anuário de Segurança Pública de 2020, 79.275 pessoas desapareceram aqui no nosso país. Isso dá uma média de 217 pessoas por dia. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, especialmente sobre as crianças desaparecidas. O Entenda a Notícia está começando. No programa de hoje, a gente quer mostrar para você histórias de sucesso, de crianças que desapareceram e que foram encontradas e as famílias tiveram esse final feliz. Mas a gente quer mostrar também que muitas não são encontradas e que talvez a gente possa fazer alguma coisa para ajudar. Nós todos, como sociedade, e também as autoridades brasileiras, existem leis para ajudarem para que isso seja feito, para que essas crianças possam ser encontradas, mas nem sempre essas leis são cumpridas na íntegra, como, infelizmente, tanta coisa na legislação do nosso país, né? Quem vai ajudar a gente nessa conversa de hoje é a Ivanise Espiridião, que é presidente da Associação Mães da Fé. Ivanise, bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite de participar do Entenda a Notícia de hoje. Muito obrigada, minha querida, é um prazer participar do seu programa, falar dessa realidade, né? Eu daria tudo na vida para não estar aqui falando sobre esse tema. Mas, infelizmente, eu sou uma dessas mães que procuro pela minha filha há 25 anos, e quase 25 anos e 5 meses. Né? Foi por esse motivo que eu fundei a associação a partir do desaparecimento da minha filha, que chama Fabiana Esperidião da Silva, que desapareceu em 23 de dezembro de 95, a 120 metros de distância da nossa casa, quando ela retornava da casa de uma coleguinha que estudava na mesma classe que eu. E há 25 anos atrás, ninguém falava sobre desaparecidos. Era um assunto extremamente invisível, extremamente oculto aos olhos da sociedade. Eu lembro que quando a minha filha desapareceu, durante 3 meses eu bati nas portas de todas as emissoras de televisão, pedindo, pelo amor de Deus, me ajudem a encontrar minha filha. E eu ouvi, por unanimidade, senhora, esse assunto não está em pauta. Eu nem sabia o significado da palavra pauta, né? Com o tempo, você vai se familiarizando com esse tipo de esse vocabulário, né? Vocabulário, né? Então, hoje, eu sei tudo sobre pauta, quando a pauta sobe, quando a pauta cai. Eu fiquei craque, porque eu comecei a conviver com esse público ao longo desses 25 anos.
E naquela época, as pessoas não... Nenhum órgão de imprensa falava sobre criança desaparecida. Por que você acha isso, Ivanise, que não estava na pauta, como você falou, né? Que não se falava sobre isso? Porque a sociedade não tinha conhecimento desse fato, Renata. Esse fato, ele só veio à tona a partir de uma novela da Glória Pérez, como ela coloca, e em todas as duas novelas que ela escreve, ela enfatiza um problema social. Em 1996, ela colocou dentro da novela Explode Coração o tema do desaparecimento de pessoas, né? E eu fui uma dessas mães que participei da novela, porque todas as mães que participavam, que apareceram na novela Explode Coração, eram mães que tinham seus filhos cadastrados em uma instituição que tinha no Rio, que se chamava Centro Brasileiro em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E eu cadastrei minha filha nessa instituição. E aí eu fui chamada para gravar a novela Explode Coração, porque todos os dias eles colocavam depoimentos de 2, 3 mães dentro da novela. Isso deu um resultado muito, muito bom. E foi aí que a sociedade veio tomar conhecimento desse fato. Porque até então ninguém conhecia. Ninguém falava sobre o assunto. Você chegar... Eu me lembro que quando eu cheguei na delegacia de pessoas desaparecidas, 3 dias após o desaparecimento da minha filha, não tinha ninguém. Só tinha os investigadores que me atenderam e o delegado. Então, eu achava que era só eu que vivia esse problema. Eu não tinha conhecimento desse fato, né? Até a minha filha desaparecer, eu não conhecia ninguém que tinha um parente desaparecido, né? E quando eu fui gravar a novela, eu conheci um grupo de mães que se chamavam as Mães da Cinelândia, e era assim que elas eram mostradas na novela. E pela primeira vez eu tive contato com outras mães que estavam passando pela mesma dor, pela mesma busca que eu. E te confesso que quando eu cheguei no Rio para gravar a novela, que eu me deparei com aquela cena, para mim foi um choque de realidade. Uhum. Mas também foi um alento, porque eu descobri que não era só eu que vivia aquela situação. Esse contato com outras pessoas que vivem a mesma situação ajuda? Ajuda muito. E aí, na primeira semana, eu não consegui gravar a novela, porque estava chovendo muito no dia da gravação. Na semana seguinte, eu fui novamente, e foi comigo uma outra mãe, aqui de São Paulo, que, por coincidência, as nossas filhas têm o mesmo nome, Fabiana, desapareceram com a mesma idade, com 13 anos. E aí fomos gravar a novela, e foi comigo a Vera, que é a mãe da outra Fabiana. E numa conversa com aquelas mães que já estavam organizadas há 3 anos, era um grupo pequeno, mas elas já estavam organizadas há 3 anos. E perguntamos a elas como foi que aquele grupo se organizou. E elas nos falaram que foi se unindo. Uma mãe deu a ideia delas fazerem um protesto silencioso nas escadarias da Cinelândia. E aí, um jornalista de um determinado jornal passou e viu aquelas mães com os cartazinhos dos seus filhos ali e sentou com elas, ouviu a história delas, colocou no jornal. Na semana seguinte, aquele grupo foi aumentando. E foi assim que a Glória Pérez conheceu essas mães, né? Sentou um dia ali com elas, ouviu a história delas e resolveu colocar essa realidade dentro da novela Explode Coração. Quando eu gravei a novela, eu achei que eu ia encontrar minha filha imediatamente, porque só tinha 3 meses do seu desaparecimento e a minha
O meu apelo, porque você fazia um apelo, você mostrava, contava a sua história resumidamente, por conta do tempo, e fazia um apelo. E eu pensei na minha filha. Eu gravei a novela, numa semana, na outra semana foi ao ar o meu apelo, não veio nenhuma denúncia da minha filha. E no dia seguinte eu fui procurada por 2 jornalistas de 2 grandes jornais aqui de São Paulo. E eu contei daquela minha busca, da minha via crúcia de 3 meses procurando pela minha filha sozinha, né? E no último parágrafo da minha entrevista eu coloquei que se alguém quisesse entrar em contato comigo, que estivesse passando pela mesma situação que eu, deixei o telefone à disposição. Não sei se foi a melhor ou a pior coisa. Eu só posso dizer que no dia seguinte eu acordei com o meu telefone tocando, volta das 8 horas da manhã, e ele não parou mais até hoje. Uma semana depois, e todas aquelas pessoas que me ligavam, elas perguntavam para mim onde e quando me encontrar. E eu sempre vi a Praça da Sé como sendo palco de grandes atos e reivindicação da sociedade civil. E marquei com aquelas pessoas de nos encontrarmos no próximo domingo, nas escadarias da Catedral da Sé. E, para minha surpresa, no dia 31 de março de 1996, eu cheguei na Praça da Sé e já tinha mais de 100 pessoas ali, naquelas escadarias. Eu não tinha noção da quantidade de pessoas que tinha desaparecida nessa cidade. E, a partir daquele dia, eu transformei a minha dor numa luta. Não só pela minha filha, mas por todas aquelas mulheres que estavam ali, com o mesmo objetivo, que era encontrar os seus filhos, encontrá-los vivos ou mortos. E uma coisa que me chamou a atenção foi a falta de conhecimento dos seus direitos daquelas mães, né? Aliás, eu queria falar sobre isso com você. Sobre os direitos, né? Porque a gente conversava um pouquinho antes até aqui no programa sobre a busca imediata, que isso existe. Sim. E muita gente não tem conhecimento. Quer dizer, não é necessário esperar 24 horas para fazer um boletim de ocorrência. Você pode começar a fazer assim que a criança desaparece, já fazer um boletim de ocorrência. Isso é cumprido, Ivanise? Você, com a sua experiência, tanto da sua filha, quanto das centenas, milhares de mães que você ajuda aí com a Mães da Fé, isso acontece, Mães da Sé, isso acontece, essa busca imediata? Não acontece. Nós temos uma legislação, Renata, que é a lei de busca imediata. Ela é uma lei que ela é voltada somente para criança e adolescentes. Ela é um adendo do artigo 208 do ETA. E a lei, ela é do dia 30 de dezembro de 2005, ou seja, ela já tem 15 anos de existência. E o que a lei determina? Que a autoridade policial que fizer a ocorrência do desaparecimento de criança e adolescente, ela tem que começar as buscas imediatamente. E ainda soltar como se fosse um alarme, notificar aquele desaparecimento para a Polícia Rodoviária, Polícia Federal, aeroportos, portos, terminais de ônibus interestaduais, mas a lei não é cumprida. E por que você acha que não é cumprida? A lei não é cumprida porque, primeiro porque não é filho do delegado que está de plantão, né? Se fosse filho dele, ele movia céus e terra. Existe, assim, um descaso muito grande em relação ao fenômeno do desaparecimento. Eu classifico o desaparecimento como um fenômeno social. Por quê? Ele é um fenômeno que atinge as famílias de classe social muito baixa. De classe C, D, E, entendeu? Então, e são mulheres
62% dessas mulheres são mães solos. São mulheres que moram em comunidades. E saem de casa muito cedo, né, para ir trabalhar, e são obrigadas a deixar os seus filhos sozinhos, onde o mais velho fica responsável pelo mais novo, e essas crianças ficam totalmente vulneráveis, ficam em situação de vulnerabilidade, e se torna alvo muito fácil, entendeu? Você acha que falta uma estrutura no nosso país, por exemplo, de escolas em tempo integral para todas as crianças, enquanto as mães precisam trabalhar, de um aparato policial maior para que essas buscas sejam efetivas, que elas comecem mais rapidamente? Você acha que falta tudo isso, toda essa estrutura? Sim. Primeiro que, assim, o Estado, ele não, nem o Estado, nem o município, ele não oferece uma estrutura para que essa mãe, que ela é pai e mãe de 4, 5 crianças, né? Ela já mora num local que não é muito bem visto pela sociedade e, de certa forma, marginalizado, e ela não tem condição de pagar alguém para cuidar dos seus filhos enquanto ela trabalha. E o Estado e o município, por sua vez, não oferece um local onde aquela criança possa ficar, ela estudar durante a parte da manhã, fazer ir para a escola e no horário da tarde fazer uma atividade extracurricular. Em relação ao trabalho da polícia, o policial, ele não foi preparado, Renata, para trabalhar com a mãe que chega na delegacia pedindo, pelo amor de Deus, me ajude a encontrar o meu filho. Ele foi preparado na academia de polícia para trabalhar com crime. Então, ele não está preparado psicologicamente falando e humanamente falando. Então, quando você chega numa delegacia, o delegado que está de plantão, ele já tem uma opinião formada. Para cada caso, eles dão uma opinião. Eu cheguei na delegacia já no dia 24 de dezembro, na madrugada 24 de dezembro, e o delegado olhou para mim numa calma, numa tranquilidade, disse para mim: volta para casa, mãe. A sua filha está com algum namoradinho por aí. Até o dia amanhecer, ela volta para casa. Aí eu disse para ele: doutor, uma mãe que dá liberdade para um adolescente de 13 anos ficar na rua até essa hora da madrugada, não vem na sua delegacia pedir ajuda. E ele disse para mim: mãe não conhece filho. Ainda falou assim: ainda mais as menininhas de hoje. Ivanise, você se sentiu julgada e você acha Sim. que as mães que têm filhos desaparecidos são julgadas pela polícia Até e por hoje, todo mundo em volta? Até os dias de hoje isso acontece. Até hoje. E não Até só pela hoje. polícia, mas por toda a sociedade, até pelo resto da família. Dizer, você não cuidou direito do seu filho, você acha que existe isso? Sim. Ontem eu atendi uma mãe, ela me ligou chorando, né, desesperada, porque eu até encaminhei ela está fazendo terapia com um dos nossos psicólogos, porque ela dizendo para mim, o filho dela desapareceu faz 5 meses, ele desapareceu no dia 27 de dezembro. E ela dizendo para mim assim: eu sou culpada pelo desaparecimento do meu filho. Eu disse: não, você não é culpada. Sou sim, porque porque eu me descuidei e ele saiu e não voltou mais. O filho dela é esquizofrênico, entendeu? E eu disse para ela: a culpa é o primeiro sinal que aparece
quando uma mãe tem um filho desaparecido. Eu falei, eu também me culpei quando a minha filha desapareceu, porque eu não estava em casa. Eu havia saído, quando eu cheguei, ela não estava. E aí, a primeira coisa que eu me questionei, se eu estivesse em casa, ela não teria saído. E aí, não teria desaparecido. E eu carreguei essa culpa durante muito tempo. Não adiantava a minha psicóloga dizer que eu não tinha culpa, o meu psiquiatra falar que eu não tinha culpa, mas era uma forma, talvez, de eu me martirizar mais ainda, porque isso é um martírio. Você viver a dor da incerteza é um martírio, entendeu? Então, de 25 anos para cá, a única coisa, Renata, que mudou é que hoje os veículos de comunicação, eles estão sempre falando sobre o desaparecimento. Deveria falar com mais frequência? Deveria. Mas eu sei que televisão trabalha com factual. Nós já fomos factual há 25 anos atrás. Hoje não somos mais. Mas que bom que a imprensa está sempre falando sobre o assunto, sabe? A imprensa, ela tem feito, em relação ao desaparecimento, ela tem feito um papel fundamental, um papel denunciativo, investigativo, tem feito um papel social. Quantas pessoas não foram e já foram encontradas através da aparição da foto dela num programa de televisão? Mas o desrespeito, o abandono, a omissão do Estado e das autoridades em relação ao desaparecimento não mudou nada. Você já tentou lutar por isso também, até por meio da Mães da Sé, para que a legislação seja cumprida, para que existam leis mais rígidas para acompanhar esses casos de pessoas desaparecidas? As leis elas já estão aí, Renata. O legislador, a responsabilidade dele, ele cumpriu, que é fazer a lei. Agora, não adianta fazer a lei e ela não ser cumprida. Para ela ser cumprida, né, tem que se criar uma forma da obrigatoriedade. Porque o legislador, ele não obriga o cumprimento da lei, porque ele não tem esta responsabilidade. Quem tem que cumprir a lei são os aplicadores delas, que são os delegados de polícia, são os investigadores que têm que investigar o desaparecimento. O nosso trabalho, ele tem uma limitação. A gente cobra, a gente denuncia, entendeu? Mas isso precisa mudar. Isso quando a sociedade se aliar a nós. Quando a sociedade se colocar no nosso lugar por um segundo. E pensar, e se fosse meu filho? Porque ninguém está livre de passar por esse problema. Eu vivo esse pesadelo há 25 anos. Você não imagina o que é você dormir, acordar, passar dia, meses, anos e você não saber nada sobre o paradeiro do teu filho. Esse é um mês muito difícil para nós mães, né? Esse Dia das Mães, para mim, parece que foi o pior de todos eles. Eu passei mal, eu fui parar no hospital, 2 dias depois do Dia das Mães, porque eu tenho problemas cardíacos, tenho pressão alta. Eu fui parar no hospital, porque parece que esse foi o pior Dia das Mães da minha vida. Foi o 25º Dia das Mães sem a minha filha. E mesmo, assim, o seu subconsciente, ele planeja, né? Você cria uma expectativa. No próximo Dia das Mães,
o meu filho vai estar comigo. E assim é no Dia das Mães, assim é no aniversário, do teu filho, da tua filha, assim é no Natal. Eu não sei o que é comemorar Natal há 25 anos. Para mim, é a pior data do ano. Quando está chegando o mês de dezembro, eu já começo a ficar com crise de ansiedade, entendeu? Mas eu tive que aprender a conviver com essa dor. A partir do momento em que eu me juntei a outras mães, eu fui aprendendo com elas a conviver com essa dor. Porque quando você vive uma dor isoladamente, ela dói mais. Quando você compartilha da mesma dor com outras pessoas, você vai aprendendo a conviver com essa dor de uma forma mais amena. E como eu te falei anteriormente, eu transformei a minha dor numa luta. Não só pela minha Fabiana, mas por mais de 11 mil pessoas que já passaram pela minha vida ao longo desses 25 anos, entendeu? E essa era a minha pergunta. Você transformou, como você acabou de falar, a sua dor em luta e a sua dor continua nesses 25 anos e eu tenho certeza que a sua busca também continua nesses 25 anos. Acalenta um pouquinho o seu coração saber que você já ajudou tantas mães a passar por esse processo e até encontrar eu tenho mais de 5 mil pessoas encontradas. E assim, não existe momento mais gratificante da minha vida quando eu recebo uma denúncia de que uma pessoa foi encontrada e eu ligo para aquela mãe, sabe, assim, e falo para ela, eu preciso que você venha aqui. Porque eu tenho que preparar essa mãe psicologicamente. Eu não posso dar essa notícia para ela por telefone, porque eu não estou ali para... De repente, ela pode passar mal, né? Uhum. Então, eu tenho todo um cuidado. Tudo aquilo que eu não tenho, quem faça para mim, eu faço pelas minhas mães. Porque elas têm uma importância muito grande na minha vida. Essas mulheres fazem parte da minha história. Elas fazem parte da minha vida. Eu tenho mães que me chamam de mãe. Né? Então, eu também me sinto um pouco mãe de cada uma delas. Então, e assim, é lógico que tem dias, Renata, que dói mais, é uma dor que dói a alma, entendeu? Mas aí eu olho para o céu e eu peço para Deus, me dá força, Pai. Me dá força, porque hoje eu tenho mais de 5 mil mães que estão com seus filhos, graças a esse trabalho. É um trabalho de formiguinha. Ele é um trabalho de formiguinha, porque você fala assim, mas 25 anos, você só encontrou 5 mil pessoas? Sim, graças a Deus que a gente encontrou 5 mil pessoas, graças a programas como o seu. Para cada família mudou a vida, né? É a vida de 5 mil famílias. Graças à iniciativa, como um programa como o seu, graças à iniciativa da imprensa, de abordar, de falar desse tema. Fizemos campanhas em algumas emissoras de televisão. Quantas pessoas não foram localizadas através dessas campanhas? Entendeu? Então, é um trabalho que, assim, eu vejo a minha filha em cada uma dessas pessoas que eu encontrei. É a alegria de 5 mil famílias, né, que você proporcionou. É um acalento para mim, entendeu? Para mim, assim, cada pessoa que eu encontro, a minha esperança se renova 1000 vezes mais. E eu tenho certeza que um dia a minha hora vai chegar. Se a minha filha serviu de instrumento para que eu viesse começar uma luta por uma causa onde a exclusão social é a nossa maior barreira, é a nossa maior luta, é contra a exclusão social. Porque o desaparecimento, ele é um problema invisível aos olhos da sociedade e das autoridades.
Ivanise, para quem está assistindo a gente, que às vezes está passando por essa situação parecida com a sua, qual é a orientação que você dá? Qual é o primeiro passo que a família deve tomar, o caminho que ela deve seguir na busca dessa criança desaparecida? Em se tratando de criança e adolescente, ela tem que se dirigir a uma delegacia de polícia mais próxima de onde aconteceu o desaparecimento e registrar a ocorrência e exigir que a polícia faça o seu papel. Não é só registrar a ocorrência. Registrou a ocorrência e entregou a cópia do boletim para a mãe? Não, a polícia a mãe tem que perguntar para o delegado: e aí, doutor, a partir de agora o senhor vai tomar as providências devidas? Uhum. Porque a família também ela é um fiscalizador da lei. A família também tem que cobrar, tem que fazer a sua parte. Por que as leis não são cumpridas? Por que essas mães chegam numa delegacia e o delegado olha para ela e diz: volte daqui a 24 horas? Quando ele faz isso, ele sabe que está prevaricando, mas aquela mãezinha não sabe. Ele se aproveita da falta de conhecimento, da falta de conhecimento do seu direito. Então, ela acha que ela tem que esperar 24, 48 horas. Né? Quando a mãe fala isso para mim, eu falo: volta na delegacia, anota lá o nome do delegado, lá na delegacia tem lá o nome do delegado, porque todo plantão policial tem nome. Volta lá, ela pode ir na corregedoria da Polícia Civil e fazer uma denúncia por crime de prevaricação. Isso é crime. Mas as pessoas não sabem, porque são pessoas de uma classe social muito desprivilegiada, pessoas que têm, assim, um grau de instrução muito pouco, entendeu? São pessoas muito humildes, e aí chega numa delegacia, são tratadas de forma desrespeitosa, discriminatória, entendeu? Eles tratam os nossos filhos como se fossem bandidos, como se eles conhecessem o histórico da vida dos nossos filhos. Se a criança fugiu de casa, não mostra lá. Se a adolescente, se a menina foi embora com o namoradinho, se a menina está envolvido com as drogas ou está na balada. Se adulto foi embora de casa com um amante ou brigou e saiu de casa porque quis. Ou seja, para cada caso, eles têm uma opinião formada. E nesse caso seria importante... Esse é o tratamento que as pessoas recebem quando chegam numa delegacia de polícia. E nesse caso seria importante, como você disse, que são pessoas que não têm tanta instrução nem conhecimento da lei, procurar uma defensoria pública, um advogado que possa ajudar? Sim, ela pode ir na defensoria pública, entendeu? A associação hoje, graças a Deus, nós temos um corpo jurídico, especificamente para fazer esse tipo de denúncia para qualquer mãe que chegue aqui para fazer, que nos procure, que foi na delegacia fazer um boletim de ocorrência e mandaram ela esperar 24 horas ou 48 horas. Nós temos hoje um corpo jurídico na associação que atende essas demandas. Não só essas demandas, mas aquela mãe que precisa de uma declaração de ausente, que às vezes ela precisa tem um testamento na família, e se está faltando um membro da família, ela tem que ter uma declaração de morte presumida, entendeu? Então, o desaparecimento, ele é uma lacuna, que ele tem vários problemas que envolvem o desaparecimento. A criança que desaparece porque fugiu de casa, ela está fugindo de um conflito familiar. Mas são os casos mais fáceis de serem solucionados.
Mas a criança que realmente desaparece de fato, é muito difícil de você encontrar, sabe por quê? Elas são levadas para fins criminosos. Eu ia te fazer essa pergunta, você tem, pela sua experiência no Mães da Sé, ou estatística, qual é o maior caso assim, de desaparecimento? São redes de tráfico de pessoas, redes de prostituição, tráfico internacional? Vocês têm esses dados? Olha, esses dados, assim, estatisticamente falando, ninguém tem. Uhum. O que a gente sabe é que por trás de um desaparecimento tem os crimes de tráfico de órgão, que as pessoas não gostam de falar, mas ele não é mito, ele é uma realidade. Uhum. O tráfico de órgão, o tráfico de seres humanos, que na pandemia ele aumentou 30%. Entendeu? 70% das pessoas traficadas no mundo são mulheres e crianças. Existe os crimes de crianças que são levadas para adoção ilegal. Uhum. Né? Como que se explica uma criança que tem um ano e meio brincando no quintal de casa e a mãe entrou, 5 minutos depois ela voltou e aquela criança não estava mais? E não são raros esses casos, não é? Não, e assim, se você observar esses casos, você pode prestar atenção, que são crianças de pele clara, crianças muito bem afeiçoadas, entendeu? E são crianças que desaparecem muito pequenas, que se adaptam muito fácil a uma nova língua, vai aprender com facilidade uma nova língua em outro país, entendeu? E que ela vai se adaptar muito fácil a um novo lar. Então, a gente tem crianças aqui que desapareceram há 20, 25 anos e até hoje não foram encontradas. E a probabilidade de serem encontradas é muito remota. Quanto maior o tempo do desaparecimento, menor é a possibilidade dessa criança ser encontrada. Por isso que é tão importante começar as buscas o quanto antes, né? Sim. E olha, você que está assistindo a gente, eu estou conversando hoje com a Evanise Espiridião, que é presidente da Associação Mães da Fé. A gente está falando sobre o caso de crianças e pessoas também, adultos, desaparecidos. Piorou, a Evanise acabou de falar para a gente aqui, com a pandemia. E aí, Evanise, a gente que está do lado de cá, como é que a gente pode ajudar? Você falou que espaços como esse, em que a gente dá voz para esse assunto, ajudam. O que mais ajuda também? Fotos ajudam? Existe uma lei já de divulgar foto de crianças desaparecidas nos pedágios, nas rodovias. Esse tipo de ação ajuda realmente? Olha, Renata, a divulgação é a nossa ferramenta de trabalho, né? Quanto maior for a divulgação, maior é a probabilidade dessa pessoa, seja criança, seja adulta, ser encontrada. Quando a gente começou esse trabalho, há 25 anos atrás, você é muito jovem, você não deve lembrar, mas você via fotos de pessoas desaparecidas, principalmente de crianças, nas embalagens, nas caixinhas de leite, nas latas de óleo. Teve uma época que eu tinha 12 concessionárias de pedágio que colocava as fotos das crianças no verso do ticket de pedágio. Com o passar do tempo, essa publicação, essas parcerias, elas foram diminuindo, né? E a gente depende muito dessa divulgação. Porque só divulgando o desaparecimento que essa pessoa pode ser reconhecida e encontrada. Nós já encontramos pessoas de São Paulo em Manaus, pessoas de São Paulo em Alagoas, pessoas de Sergipe em São Paulo e vice-versa. Tudo isso através da divulgação da foto dessa pessoa, entendeu? Então, a divulgação é a nossa ferramenta de trabalho. Se você observar, entra no Facebook, se você contar lá de 1 a 10 desaparecidos,
Daí depois você volta para trás, você vai ver pelo menos 3 pessoas, a família agradecendo que ele foi localizado, graças aos compartilhamentos, graças à divulgação, que a pessoa... Hoje, as redes sociais é a nossa... É o nosso canal de divulgação que nós temos. E a tecnologia ajuda? Porque hoje já existe a tecnologia de reconhecimento facial, sim, existem aqueles aplicativos que projetam, né, como é o rosto como seria o rosto da pessoa mais velha. Esse tipo de tecnologia também ajuda nessa busca? Nós temos um aplicativo que nós lançamos, ele é um aplicativo e também é um banco de dados. O ano passado, nós lançamos um aplicativo que ele chama Family Face. O Family Face é uma parceria que nós... um projeto que nós ganhamos de 2 empresas de tecnologia, a Microsoft e a Multiconnect. Ele tem reconhecimento facial, ele tem inteligência artificial, né? Ele é uma ferramenta de busca de uma eficácia muito grande. Se você viu, só que para isso você tem que baixar ele no seu smartphone, no seu tablet, no seu iPhone. Digamos que você viu uma pessoa que você acha parecida com alguém que você viu como desaparecido. Se você tem o app do Family Face no seu telefone, você vai fotografar aquela foto, vai tirar aquela foto e enviar para o aplicativo. Em 20 segundos ele te dá o resultado. Ele te dá o resultado em porcentagem. De todas as pessoas que estão cadastradas no Family Face, ele vai mostrar quantas pessoas têm algum tipo de semelhança com aquela foto que você mandou, ou se não tem ninguém. Para quem quiser baixar, então, chama Family Face. Mas isso, aí você fala assim, nossa, Ivanice, que legal, vocês têm uma ferramenta, né, com tecnologia de última geração. Sim, nós temos essa ferramenta, de uma eficácia muito grande, mas para que ele dê resultado, as pessoas precisam baixar o aplicativo no seu telefone. Então, o nosso trabalho depende, para ele dar resultado, nós dependemos do olhar. É um trabalho coletivo, né? É um trabalho de todos nós. De um olhar coletivo, de um olhar humanizado, entendeu? Então, quem quiser baixar o aplicativo chama Family Face, é só ir lá na loja de aplicativos e baixar, deixar no celular. Ir na loja de aplicativo, baixar e assim, sabe, que as pessoas, assim, nós dependemos de quanto mais pessoas baixarem o aplicativo, maiores são as chances da gente encontrar uma pessoa desaparecida através desse aplicativo que tem essa riqueza de tecnologia, que é o reconhecimento facial e inteligência artificial. Ivanice, a gente está chegando no fim da nossa conversa, mas eu queria que você deixasse uma palavra para quem passa por uma situação dessa e usando até o seu exemplo mesmo, como manter a fé viva, a esperança viva de que um dia o seu filho vai ser encontrado. Olha, como mães, nós não podemos desistir do bem mais precioso que Deus nos deu, que são os nossos filhos. E os nossos filhos desaparecidos, eles só têm a nós, mães, né? Nós somos porta-vozes deles. Porque somos as únicas pessoas que nunca vamos nos acostumar a viver sem eles. Vamos todos os dias nos acordar com a esperança de que um dia eles vão voltar. E assim, o que eu falo para as pessoas, para as mães, não desanime. Tem horas que a tristeza bate, que o desespero bate, mas mantemos acesa a chama da esperança de um reencontro único, mesmo sem saber o dia e a hora que ele possa acontecer.
Então, olha, você que está assistindo a gente já deixou os contatos aí da Mães da Sé no vídeo para você. Se você perdeu, volta um pouquinho. A gente está com os contatos aí. Vamos colocar de novo ó, os contatos aí, Mães da Sé para você. Se você precisa de um apoio da Ivanise, que está aí para ajudar essas mães, apoio psicológico, ou mais importante, né, Ivanise, se tem uma denúncia para ser feita de alguém que possa ser uma dessas pessoas desaparecidas, por favor, entre em contato. A gente quer dar espaço mesmo porque a gente quer que mais famílias tenham esse momento único que você está falando, de ter esse reencontro. É para isso que a gente abre esse tipo de espaço. Ivanise, muito obrigada pela conversa, por tudo que você explicou para a gente, por dividir a sua história, porque isso também é tão importante, as pessoas se sentirem acolhidas e saberem que tem mais gente passando pela mesma situação. Obrigada, viu? Eu que agradeço por essa oportunidade, tá? Que Deus abençoe a você e a toda a sua equipe. Amém. Fica com Deus também. Amém. Parabéns pelo seu trabalho. Deus abençoe cada vez mais o trabalho das Mães da Sé. Amém, minha querida. Muito obrigada. Muito obrigada. Você que está assistindo a gente, que assistiu a gente até agora, muito obrigada também pela sua audiência, pela sua companhia. Compartilhe esse conteúdo, esse vídeo com muitas pessoas, porque a gente quer realmente que muitas e muitas crianças sejam encontradas, retornem para suas famílias, adultos também, porque tem muito adulto desaparecido também. Então compartilhe esse link, esse vídeo fica gravado aqui no nosso canal, a gente quer que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. Quinta-feira que vem, Entenda a Notícia está de volta aqui no YouTube. Até lá!